Você já se sentiu fraco? Sentiu sem força? Sentiu desanimado? Já se sentiu para baixo? Já se sentiu sem ânimo, sem vontade de se levantar, vontade de prosseguir, vontade de avançar, vontade de continuar com a sua rotina? E muitas vezes não sabia onde encontrar forças para poder continuar. Apesar da fé, apesar da crença, apesar de sermos cristãos ou não, e muitas vezes termos uma fé, você já se sentiu fraco? E aonde é que você encontrou força? Esse é o assunto de hoje no nosso devocional, o Pão da Palavra de Deus. Eu quero te convidar para meditar junto comigo nessa palavra que eu tenho certeza trará força e determinação ao seu coração, abrindo na sua mente esperança e perspectiva de um futuro melhor. Vamos junto nesse devocional. No livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13, tem um versículo muito tradicional que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Você já deve ter ouvido esse versículo, você já deve ter visto esse versículo escrito em algum lugar, numa camiseta, numa estampa de camiseta, num para-choque de caminhão. Você já deve ter ouvido muitos cristãos falando esse versículo: tudo posso naquele que me fortalece. Você já deve ter dito isso. Você provavelmente, é muito por certo que você já deve ter tido contato com esta frase que compõe esse versículo que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Essa frase foi dita pelo apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja de Filipos, e ele traz um contexto muito interessante. Paulo também, ele foi uma pessoa, assim como nós, sujeita a fraquezas e falhas, que muitas vezes sentiu faltar o chão debaixo dos seus pés e que o teto estava fechado. Por muitas vezes ele sofreu dificuldades, perseguições, 3 naufrágios, apanhou, foi preso, passou por muitas lutas. É um mito acreditar que o fato de estarmos na igreja, de vir para a igreja, de congregar, os nossos problemas cessam e acabam. Isso não é verdade, até porque nós estamos inseridos num mundo que não é o nosso mundo. Nós estamos inseridos num contexto que não é o nosso contexto. Nós estamos aqui de passagem, nós estamos como peregrinos em terra estranha, aonde é o nosso lugar e a nossa morada eterna. Ali sim, de fato, nunca haverá problema, nunca haverá dor e nem dificuldade. Mas enquanto aqui, nesse contexto que não é nosso, mas que é necessário passar por ele, nós sofreremos adversidades, perseguições, lutas, e por muitas vezes nós nos sentiremos fracos, não só fisicamente, mas emocionalmente e também espiritualmente. Muitas pessoas fraquejam, muitas pessoas desanimam da fé, alguns até se afastam do contexto da igreja, da comunhão do corpo. Mas eu quero, com esse texto, trazer uma palavra ao seu coração e também ao meu, lembrando que o apóstolo Paulo escreveu: tudo posso naquele que me fortalece. Essa palavra, esse versículo, ele por si só já deve trazer esperança, mas ele não é isolado. Não podemos ouvir nenhum texto, nenhum versículo da palavra de Deus isoladamente. Precisamos avaliar o contexto imediato, Precisamos avaliar a proposta, o contexto, o pretexto pelo qual foi escrito, para então poder entender e de fato ter acesso à realidade da revelação da palavra de Deus. Antes de o apóstolo Paulo escrever e dizer essa palavra que depois foi escrita, tudo posso naquele que me fortalece, ele diz algo muito interessante no versículo 12. Olha o que ele diz: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E então ele escreve essa frase, ele diz essa frase e depois isso é escrito: tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo diz que já passou necessidade, já teve dias de fome, de passar dias em que a fome bateu e não tinha o que comer. Já teve momentos em que ele teve fartura, em que ele podia comer à vontade e ainda sobraria. Mas ele teve dias de lutas, de perseguição. E aqui ele diz que ele aprendeu um segredo.
E é desse segredo que eu queria compartilhar com você. Ele diz: eu aprendi o segredo de viver contente. Eu aprendi o segredo de viver em paz. Eu aprendi o segredo de viver confiante. Essa palavra contente do grego aqui está muito mais aplicada ao termo confiança do que felicidade. Então eu aprendi o segredo de viver confiante e em toda e qualquer situação. Paulo tinha aprendido um segredo, e quando nós aprendermos esse segredo, nós vamos conseguir passar por toda e qualquer situação, sem, no entanto, desanimar da fé. Fracos muitas vezes, desanimados muitas vezes, mas sempre guardando a esperança e a confiança de que nós temos alguém que fortalece as nossas vidas, que nos ajuda na nossa jornada e que nunca nos desampara. Ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado e seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Eu não sei qual é o contexto da sua vida que você se encontra agora vendo esse devocional, mas fato é que nós precisamos aprender esse segredo. Quando nós aprendermos esse segredo, que está na pessoa de Jesus, então nós passaremos pelas circunstâncias de uma forma mais encorajadora, com mais força, com mais determinação. E aí podemos dizer de boca cheia: tudo posso naquele que me fortalece. O tudo posso não está relacionado a conquistas financeiras. O tudo posso não está relacionado a riquezas. Mas o tudo posso está relacionado à confiança de que tem um Deus. Nós servimos um Jesus que está na nossa companhia, tanto na dificuldade quanto nos dias bons, tanto na fartura quanto na escassez, tanto nos dias que vão bem quanto nos dias que vão mal, tanto nos dias de saúde e nos dias de enfermidade. Tudo posso. Posso o quê? Acreditar e continuar confiando que existe um Deus que me fortalece. Que essa palavra traga renovo e esperança ao seu coração. Aprenda esse segredo e viva confiante. Apesar das lutas e das dificuldades, nós temos um Deus que está conosco e é nele que nós encontraremos a força necessária para atravessar o deserto, para atravessar os rios, para atravessar o fogo e sair do outro lado, mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque nós temos um Deus que nos fortalece. E então podemos encher o peito e dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Está passando luta? Diga: tudo posso. Eu aprendi o segredo de viver confiante. Está passando dificuldade? Diga: tudo posso. Eu aprendi o segredo de confiar em Deus. Mesmo diante de um cenário de caos, eu tenho um Deus, eu tenho um Jesus que me fortalece. E essa força me traz confiança para prosseguir. Que o Senhor te abençoe com essa palavra e aprenda esse segredo de viver confiante em um Jesus que te fortalece em todo o tempo. Na vida de todas as pessoas sempre haverá o tempo da fartura, o tempo da escassez, o dia bom e o dia mau. Mas em todos eles, o nosso Jesus estará presente conosco e Ele está presente com você agora. Deus abençoe a sua vida. Se esse devocional falou ao seu coração e você quiser, sinta-se na liberdade de curtir o nosso devocional e também compartilhar com outra pessoa, quem sabe essa palavra possa alcançar o coração de alguém que nesse momento se encontra fraco. Deus abençoe e até o próximo devocional. Se assim for a vontade do Senhor, Deus te abençoe com paz, saúde e prosperidade em nome de Jesus.